Nutricionista, vale a pena ficar como autônomo ou abrir um CNPJ? Se você tem essa dúvida, vem comigo que eu vou te dar todas as respostas que você precisa. Bom, primeira coisa que você tem que entender para essa pergunta aqui é que sempre vai depender do seu faturamento. É por isso que a gente fala que contador é igual advogado. Você tem que contar literalmente a sua vida inteira, porque senão você vai estar correndo sérios riscos. Então sempre fale a verdade para o seu contador, certo? Porque dependendo do seu faturamento é onde você vai decidir se você vai se tornar um empresário e abrir o seu CNPJ, né? Porque esse é o primeiro passo para você ser um empresário, abrir um CNPJ, ou se você vai continuar trabalhando como autônomo, ou seja, um autônomo ele trabalha com a sua pessoa física. Essa é a grande diferença entre essas duas realidades. E você precisa entender de forma muito estratégica como você toma a melhor decisão. E aí, como eu te falei, depende do seu faturamento. Então, quando a gente fala em faturamentos acima de R$6.000 mensais, o que acontece, meu querido nutricionista, meu querido Nutri? A partir de R$6.000 por mês, a gente está falando de aproximadamente, vamos fazer aqui uma continha, né, em um ano, são R$72.000. E se a gente fazer uma conta de 5 anos, que eu sempre gosto de trabalhar com conta de 5 anos, porque existe uma lei de prescrição de crédito. Ou seja, se você não foi pego nos últimos 5 anos, você não pode ser pego além disso, né? É a data limite para o governo te cobrar, tá? E aí muitas pessoas confundem isso com ficar dando calote nos outros, tá? Eu vou até responder essa dúvida aqui que é muito comum. Quando você dá calote na praça, a tua dívida não some, como grande parte das pessoas pensam. Isso provavelmente é um mito que foi criado, porque os impostos sim, existe uma lei onde se o governo não te pega em 5 anos, o que foi para trás você não pode ser pego. Mas quando você faz uma dívida na praça, o que acontece é que seu nome simplesmente fica limpo e você continua com a dívida, tá? Inclusive ela pode ser protestada, te penhorar e tudo mais. Então, aqui, né, são R$360.000 que você vai conseguir fazer em 5 anos, o que pode gerar um total de imposto de 27,5%, ou seja, R$99.000 a pagar. E se a gente for enxergar o quanto que isso representa por mês, cara, eu tô falando de R$1.650 de imposto para você pagar dos seus suados R$6.000 que você ganhou. Tenho certeza que você tá olhando e tá pensando assim agora: Arthur, isso não faz nenhum sentido. Se eu pagar isso aí pro governo, eu vou passar fome. Eu não alimentarei meus filhos, meus periquitos. E aí, meu querido, é realmente esse o cenário. Por isso que quando a gente pensa em pessoas que estão com maior grau de faturamento, eu sempre penso em abrir uma empresa. Pessoas que têm dinheiro no Brasil têm empresa por conta disso. Porque receber como pessoa física é extremamente caro. Então, quando eu abro uma empresa, eu começo pagando 6% de imposto como Nutri. Olha a grande diferença que você vai ver aqui agora. Então, você consegue pagar, cara, 6% de imposto, porém, existe a peculiaridade, né? Você não pode pagar 6%. Você, na real, paga uma média de 9%, porque nós temos o famoso benefício fiscal chamado Fator R. Fator R. Então, quando você usa o Fator R, o que acontece? Você pode pagar apenas 6%, porque quem começa no Simples Nacional começa pagando 15,5% sem usar o benefício fiscal. E 6%, se um dia alguém chegar para você e falar: eu tenho a paradinha aqui, irmão, para pagar 6%, corre que ele vai estar te colocando para fazer crime fiscal. Tá? Não existe Nutri pagar 6%. Beleza? Não na atividade de fim de nutrição. Obviamente, né, é sempre importante você avaliar o teu caso, porque quando você abre contabilidade, você tem uns custos a mais, além do imposto, né, porque qual que é a grande parte dos casos, né? Você não está pagando nada, grande parte não paga nada,
Então você vai sair de uma realidade de às vezes começar a pagar imposto, mais pagar a contabilidade. Então é importante você avaliar certinho o seu planejamento financeiro e tomando a decisão, você vai chamar, obviamente, o nosso time que está aqui na legenda do WhatsApp, é só clicar e chamar. Se ficar alguma dúvida, joga nos comentários e já deixa o seu like. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo.